Salve, salve galera, me chamo Rodrigo, mais conhecido como Digo. Então aí através desse projeto maravilhoso para nós, ativistas da cultura hip hop, estamos aí para mais um ano de Bearing the Cypher e nesse momento então fazendo essa atividade, que todo ano a galera aí acaba chegando mais próximo às escolas, levando informação, levando a nossa cultura para com que a gente tenha um pouco mais de consciência e conhecimento dentro dos adeptos, porque, enfim, todo mundo sabe que é uma cultura que ainda é vista um pouco marginalizada, é vista ainda em um outro parâmetro dentro da nossa sociedade. Mas com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí, então a gente acaba desmistificando e trazendo um pouco mais de saberes, ok? Então, vamos partir para uma oficina de grafite, onde a gente vai então trazer um dos primórdios, Eu acredito que um dos elementos chaves e de início dentro da cultura, que é o tag, O que é o tag? O tag é a assinatura do grafiteiro, Vou escrever aqui para vocês identificar. Se escreve assim, tag, tá? Então significa assinatura, te traz uma identidade também, Começa a te trazer essa propriedade e, de uma certa forma, uma identificação no meio do cenário. Mas para começar a falar um pouco sobre tag, a gente não pode deixar de falar do grafite, que é essa cultura no todo. Então, para trazer assim um breve histórico, o grafite ele já está inserido no nosso instinto, humano, desde que a gente se conhece por humanos, que vem lá do tempo lá da era das cavernas, onde então a nossa única comunicação, era através das escritas rupestres, onde então eles acabavam se comunicando, através dessas artes expressadas nas paredes, Tanto questões do dia a dia, como movimentos, descobertas, algo que eles nunca tinham visto e ali então eles expressavam para com que todo mundo tivesse uma comunicação, E desde ali então, por isso que eu digo que ele é o nosso instinto, que ele está nas paredes, E o grafite ele acaba tendo essa nomenclatura depois de algumas eras, O grafite ele para mim ele tem esse contexto de estar no nosso instinto, e ainda a gente se encontra nas paredes, Por isso que um dos elementos fortes, e o que caracteriza real o grafite é a parede e na rua, Onde todo mundo tenha o acesso, Onde todo mundo consiga então ter uma aproximação com essa cultura. E também por ser o nosso âmbito, mais social, que é as ruas, onde todo mundo se encontra, onde todo mundo pode ir, vir, e de uma certa forma as paredes ainda é o nosso centro de comunicação, Se você for ver outdoor, for ver placas, tudo que está inserido de comunicação e publicidade, digamos assim, na nossa cultura, ela está na parede, Ela está onde os nossos olhos conseguem ter esse acesso.
Então, primeiramente, né, dentro da nossa cultura, o grafite ele tem uma forma de escrita, porque ele não é uma palavra oriunda, né, nossa, brasileira, né? Ele tem uma grafia italiana, né? Então por isso ele se escreve com 2 Fs, I-T-I, ok? Então por isso que o grafite, independente onde ele está, se é no Brasil, se é na China, se é em Marte, né, ele vai ser escrito assim, tá? Tipo, porque não tem uma tradução, digamos assim, na escrita para identificar ele. Porque se eu escrever esse grafite com um F só, né, I-T-E, né, como a gente no português escreve, ele já vai ter um outro sentido, né? Ele tem uma interpretação do que a gente conhece como grafite, né? Grafite, né? Que talvez seja esse grafite aqui da lapiseira, ou seja o próprio grafite do carvão, né? Então, por isso é essencial saber que a escrita do grafite é com 2 Fs e TI, tá? Não é uma cultura nossa, é uma cultura que chega para nós, né? Assim como muitas coisas do movimento hip hop está inserido, né? Então a gente tem que buscar o cultural porque realmente ele vem de fora. Mas em questão de aonde ele acontece, como ele acontece, né? Isso sim é universal, né? Porque são lugares, né, e interpretações sociais, políticas, né, que acabam fazendo com que essa cultura se expresse dessa forma, ok? Então, para vocês entenderem assim um compiladão mesmo, né, do que é o grafite, ele vem dessa história, né? E aí agora vem uma questão que a gente tem que entender também o porquê, né, do grafite. Grafite ele tem a tradução que é aquele que escreve, né, ou escrita com carvão. Há um tempo atrás, né, essa era a única comunicação que a gente tinha, né? Eram passado informações, passavam tipo informações como leis, regras, né, perante a sociedade com carvão escrito nas paredes, né, nas ruas, no meio urbano, para com que todo mundo tivesse esse acesso, né? E conforme o tempo, né, ele vem evoluindo, essa forma de passar informação, ela evolui na questão tipo do suporte aonde é passado a informação, né? Mas essa essência do grafite ele continua porque tem uma parte, né, do grafite que ele é realmente uma expressão tanto de protesto, né, quanto de voz ativa, né? Então por isso que ele permanece, né? São pessoas no meio da nossa sociedade, né, tendo tanto um grito, né, de expressão, quanto de simplesmente ainda se apropriar desse espaço que ainda é do todo, beleza? Então é aquele que escreve, né, ou escrita. Então por isso que, trazendo agora a ideia dos tags, né, é por isso que a gente chega nesse início, aonde a essência do grafite são as letras, né? A essência do grafite é essa comunicação, né? E com o passar do tempo, então, ela vai ganhando um sentido um pouco mais artístico, né? E de uma certa forma evoluindo junto com as artes visuais, né? Mas a cultura ainda continua sendo de rua, né? A expressão de como é passado essa arte, ela vem muito de um sentimento pessoal e muito próprio, né? Então por isso que a gente também não tem como julgar, né, o que acontece nesse meio, porque, como eu falei, é um instinto nosso escrever, né? Quando a gente é pequeno, a gente ainda é criança, a gente tem muito essa liberdade, né, de
de ter uma inocência de realmente não saber o que está fazendo. Então, se você está com lápis, se você tem alguma coisa que acabe sujando ou manchando, né, a gente vai então se expressar através desse sentimento, né, que é realmente a arte híbrida, tá? Então vamos lá, começando com a ideia dos tags. Então o tag é a assinatura do grafiteiro, né, é o que identifica aquele que faz o grafite agora falando dentro, né, da cultura do grafite, que ele surge em Nova York, em meados ali de anos 80, aonde então um menino, né, conta, é o que a gente tem registro da história, um menino então pega uma lata de spray e acaba escrevendo o nome dele com um spray na parede, né? Então por isso que hoje dentro da cultura hip hop, né, e da cultura do grafite, a gente tem como elemento a lata de spray, né? Poderia continuar com o carvão, mas não seria a mesma evolução que aquele tempo teria de acompanhar, né? Uma ferramenta nova e uma expressão um pouco mais agressiva e um pouco mais forte também, tá? Então por isso que a gente tem esse start, ok? Então vem a escrita e com isso então a gente vai começar o nosso estudo aqui, ok? Então vamos lá, o primeiro passo, né, é a gente então entrar na ideia da escrita, e para a gente conseguir trabalhar bastante essa base, então a gente tem que treinar um pouco a nossa caligrafia, né, e junto com as caligrafias então vem o estudo dos alfabetos, né, porque como a gente já está falando que é escrita, né, então a gente tem que entender as letras, saber o caminho das letras, e para quando eu for fazer a minha assinatura, eu ter um pouco mais de consciência, né, no processo todo. Então, inicialmente, a gente vai começar com 2 exercícios, ok? Aonde então a gente vai constituir 3 formas de alfabeto, uma letra mais quadrada, uma letra mais curvada, né? E a terceira letra, um pouquinho de uma mescla dessas duas, já tentando entender a nossa caligrafia, ok? Só que primeiro, né, eu acredito que todos nós já temos um instinto de escrita, né? Então, se eu simplesmente pegar um squeezer, né, que agora não é essas canetas permanentes, que é uma caneta própria, né, da cultura do grafite, e escrever meu nome ou escrever algo que eu sinta e queira transmitir, eu já estou fazendo grafite. Isso já é grafite, né? Isso é o sentimento mais puro, digamos assim. Mas como a gente está falando de evolução e estamos, né, em uma outra era, então a gente acaba tendo que esteticamente também, né, buscar uma ideia um pouco mais diferente, beleza? Então como a gente vai começar isso? Eu aqui trouxe 2 canetas, tá? Que elas simulam uma ponta redonda, que ela escreve como a gente está escrevendo aqui. Eu vou escrever aqui o meu apelido. Ok? E uma ponta chanfrada, que ela é um pouquinho, né, quadrada, que ela já vai me trazer uma outra estética. Beleza? Então isso basicamente vai ajudar com que a letra por si só, depois que eu sei um alfabeto, que eu sei um estilo, ela vai me dar essa estética um pouco mais desconstruída, beleza? Mas um tag também, ele não é só uma assinatura, ele acaba também virando uma obra de arte. Quanto mais eu me dedicar ao meu tag, né, mais elaborado e mais esteticamente ele fica tipo numa peça bonita, né? Então a gente também considera o tag como arte, ok? Então vamos começar lá. Alfabeto, né? A gente já está trabalhando.
eu vou fazer uma linha com a ponta redonda e uma linha com a ponta chanfrada para vocês terem uma noção agora nesse primeiro alfabeto. Esse primeiro alfabeto eu vou simplesmente escrever com a letra que eu escrevo, tipo, no meu normal, tá? Então vamos começar lá. A. Outra coisa, tenham paciência, tá? De prestar atenção no que está fazendo e também conseguir controlar um pouco mais a ferramenta que a gente está tendo na mão. Ou seja, um marcador permanente, um lápis, uma lata de spray, um nuguete, o que for, tá? Então tenham paciência. Ok? Só de eu trabalhar com essas duas canetas aqui, esteticamente aqui o nosso alfabeto ele acaba tipo já tendo um corpo, né? Então imagina se fosse uma palavra, né? Ou tipo seu nome ou qualquer palavra que a gente for pensar ou escrever, só de eu estar usando duas ferramentas, né? Com propostas diferentes, entendendo, né, elas, a gente já consegue ter essa estética, né? Então, aonde vocês vê que eu mantenho o mesmo movimento, né? O que acontece? A redonda é mais tranquilo a gente dominar, né? A chanfrada, se eu ficar movimentando ela, vai ficar com uma estética, né, que a gente não consegue definir muito bem. Mas se eu manter a mesma direção, né, aí eu já consigo entender ela um pouco melhor. Eu trabalhando com ela e mantendo a mesma direção, se eu for fazer só para baixo, ela vai ser um pouquinho mais grossa. Se eu fizer só para o lado, ela já vai vir automaticamente mais fina, né? Então, se eu trabalhar a letra na mesma direção, ela já vai ganhar a estética que a própria ferramenta traz, né? O redondo é o redondo, mas o redondo, aí a gente tem aquela ideia que a gente pode trabalhar um pouco a letra também, né? Que é o quê? Então eu vou trabalhar um pouquinho a minha letra, vou dar uma estética para ela, né? Que aí começa já a entrar essa estética que eu falei, que é o quê? A letra já ganhando um corpo e além de ser só uma letra escrita, ela já começa a ser uma letra desenhada, uma letra onde eu consigo ter uma estética um pouco melhor, ok? Então assim, ó, vou pedir para com que vocês tentam ter acesso a essas duas pontas, né? E a partir daí vocês começam a tentar praticar cada vez mais, ok? Primeiro passo é esse. Então, dando seguimento, né? O primeiro alfabeto, então a gente faz de uma forma um pouco mais orgânica, né? Um pouco mais da forma que a gente entende também, propriamente. O segundo alfabeto, então a gente vai fazer uma prática que seriam as letras mais quadradas, tá? Então agora a gente vai cuidar na estética da letra mesmo. E já trazendo um pouco dessa estética, né, a gente já começa a visualizar um pouco mais do grafite real, né, que é já com as ferramentas e desconstruindo o que já é tipo de natureza nossa, tá? E sim entrando um pouco mais tecnicamente na ideia de caligrafia, né? Porque o estudo das letras, ela
tem a forma de desconstruir que é do movimento urbano, que é o hip hop, que é o grafite, né? Mas o técnico dela está totalmente num estudo técnico, né? Que é a caligrafia. Então tem caligrafia gótica, tem caligrafia de vários outros estilos. Então basta pesquisa e buscar um pouco mais desse estudo caligráfico, tá? Que aí você vai conseguir entender um pouco melhor. Porque eu entendendo a caligrafia, eu entendo o movimento e a direção do qual eu tenho que manter nas letras, tá? Que é o que a gente vai começar a cuidar a partir de agora. Então vamos lá. Vou começar com chanfrado, tá? E aí depois automaticamente fica mais fácil da gente fazer com a ponta redonda, tá? Só para vocês entenderem também. Então vamos começar lá, letra A, ok? Vou fazer a letra A. Outra coisa, a gente pode usar ela na horizontal, né? Como que se eu fosse puxar ela toda para baixo, ou eu posso dar uma angulada nela aqui também em uns 85 graus, tá? Que é a caneta, tipo, não assim, e ela basicamente mais assim ou assim. Como que isso aqui fosse esse ângulo aqui, ó. Só que o movimento, ele não vai ser na diagonal também, né? Ele não vai ser nessa diagonal. Ele vai ser o quê? Uma linha reta, ok? E aí eu vou ganhar o ângulo aqui. Conseguiram entender? Tá? Isso aqui é importante a gente também entender no chanfrado, tá? Porque no momento que eu mantenho um ângulo, né, eu tenho que repetir ele sempre, tenho que manter, né, a minha mão firme sempre naquele ângulo para mim conseguir ter, tipo, a estética do que é a caneta chanfrada. Porque se eu pegar uma caneta chanfrada e trabalhar só com a ponta dela, eu vou ter uma ponta bem fininha, né? Que pode ser também, se eu quiser trabalhar toda a minha letra, tipo, bem fina, eu vou conseguir. Mas a ideia aqui é entender, né, o que realmente serve uma caneta com a ponta chanfrada ou com a ponta quadrada também, né? Porque nos marcadores permanentes a gente só vai ter a ponta chanfrada, mas em materiais próprios para grafite a ponta já é quadrada, tá? É só uma ponta quadrada mesmo, que daí eu vou conseguir simular tudo isso que a gente está trazendo aqui. Então isso aqui já é, querendo ou não, né, um estudo de caligrafia, tá? Tentam buscar aí para a consciência de vocês. Então vamos começar lá com o alfabeto aqui. O alfabeto quadrado, então, já é um primeiro style, tá? Já é um primeiro estilo. Então vamos lá, eu vou trabalhar com ela reta, tá? Porque eu acredito que para vocês vai ser mais fácil também. O A, primeira perna, segunda perna, terceira perna, quarta perna, ok? Já tenho o meu A lá. O B, vamos lá. B, segunda perna, posso tirar um pouquinho, terceira perna, ok? Vamos lá no C, simplesmente. Vamos fazer o D. O D ele corre aqui, ó. Ele tem um ângulo em cima e aí depois ele dá uma caída para descer. Então vou fazer isso. Desci, joguei, ok? Que isso seria o quê? As linhas mais retas, né? Independente do ângulo que eu estou fazendo. Como é quadrado, então eu vou puxar realmente ele mais quadradinho. Vou puxar um ângulo em cima, descer, subir, puxar um ângulo em cima, descer. O O, quadradinho lá mesmo.
o W um M virado. E um Z. O que seria isso? As letras com traço firme e reto, tá? Trazendo uma estética quadrada, tá? Aí o que eu vou fazer? O meu apelido é Digo, né? Que já vem de tempo, mas no grafite, né? Hoje eu assino Tibano. É uma ideia com significado, né? Que eu trago e através então disso hoje eu começo a ter o meu reconhecimento no grafite com essa palavra que é Tibano, ok? Então o que eu vou fazer? Depois que eu joguei o meu alfabeto lá, tá? Você com seu apelido, com simplesmente uma palavra que você acredita, que você gosta ou que tem um significado para você, você vai começar a trazer ela como o seu tag, a tua identidade, né? Criando a tua identidade. Então, com esse alfabeto, beleza? Eu vou tentar reproduzir essas letras, beleza? Então eu vou fazer lá. Primeiro, de uma forma bem mais simples, tá? Já entendendo um pouco desse exercício todo aqui que a gente fez. Que é simplesmente já saber o que você está escrevendo e já tendo todo o percurso na cabeça, ok? Escrevi lá Tibano. Calmo, sossegado, de uma maneira bem mais tranquila, né? O segundo exercício é fazer isso de uma forma um pouco mais orgânica, um pouco mais rápido, tá? Para quê? Para você treinar e ir soltando um pouco a sua mão. Então vamos lá. E aí você vai ver que vai se transformar numa outra ideia. Tá? Só de eu escrever um pouco mais fluido, as letras elas já não ficam tão linear, né? Elas não ficam tão tipo técnicas, né? Elas já começam a ter um pouco mais de sentido tipo para nós, tá? Então isso aqui é prática eternamente que você vai ter, né? Repete, repete e repete. Já como a gente entendeu o alfabeto com a caneta chanfrada, então a gente só vai fazer o exercício do alfabeto com a ponta redonda, ok? Então vamos lá. Ó, já saiu, né? Esteticamente, por não ter o movimento, não ter bem as propriedades que a caneta chanfrada tem, aqui já fica uma outra estética. Eu digo que a ponta redonda é quase a ponta do spray mesmo, né? Que ela simula muito. Beleza? Pratica aí. Quanto mais fluido, mais propriedade você vai criando na sua performance. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma sequência então. Agora, o nosso próximo alfabeto, ele vai ser um pouco mais tranquilo, porque é um movimento um pouco mais circular, digamos, tá? Então é o seguinte, a gente vai fazer lá a letra A. Lembrem do ângulo, tá? Lembrem do ângulo. Eu vou mudar um pouco o ângulo aqui agora, só para vocês também sentir como é que fica. Mas aí vai a critério de cada um, tipo, também achar um ângulo e permanecer nele, tá? Beleza? A, B, C, D, E, F, G, H, J, K.
L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, W, Y e o Z. Se eu botar esse alfabeto no lado desse, a gente consegue ter tipo um parâmetro assim, tipo real, né, de uma pequena diferença, onde essas letras aqui elas estão bem mais, né, o traço reto mesmo, e essas aqui o traço um pouquinho mais desconstruído, beleza? Agora a gente volta lá naquela prática lá que a gente tocou antes, tá? A tag, o codinome, ok? Eu vou escrever do ladinho aqui porque agora me sobrou um pouco mais de espaço aqui na folha, beleza? Então vamos lá. Esse aqui a gente tem uma tendência um pouco mais tranquila de executar, ok? Então é isso, beleza? Pratiquem e tentem entender aí um pouco desse alfabeto. O terceiro, a gente vai mesclar esses dois, aonde vão ter linhas retas e linhas curvas, ok? Para a gente já conseguir também identificar um pouco dessa fusão. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou puxar primeiro o A com uma linha reta e a segunda eu vou descer mais tortinha, ok? Já temos uma ideia diferente. O B, eu vou desconstruir ele, fazer a primeira reta, a segunda curva e a terceira reta, tá? O C é a mesma coisa, vou puxar uma reta e vou descer a outra curvada. A D, reta, curvada, curvada, reta, reta, reta. F, reta. Reto, curvadinho. Esteticamente, né, a gente consegue tipo ver realmente onde eu trabalho mais reto e onde eu trabalho mais em curvas, né? Só o O aqui que nesse caso eu acabei tipo, fazendo as duas curvas, beleza? Mas é basicamente isso, tá? Isso aqui é uma mescla desses dois alfabetos aqui, como se fosse tipo, esses dois se resume nesse, ok? Então isso é uma prática que vai trazer bastante propriedade, né? E é um início nessa busca tipo de caligrafia, beleza? Então, trabalhando nesse meio, o exercício agora é a gente então entender isso e trabalhar na nossa tag. Ok? Bom. E assim seguimos. Tá? Uma mescla dos dois, onde a gente tem linhas retas, né, que traz uma estética mais quadrada, e onde a gente tem linhas arredondadas, tá? Que traz também tipo essa fusão aí tipo de uma movimentação. E aí, como eu falei, a partir disso a gente busca cada vez mais, né, nesse universo de caligrafia, né, e propriamente também dentro do universo do grafite.
beleza? Entendido isso, tá? A gente vai tentar trazer uma desconstrução que é simplesmente, agora que eu já entendi, né, e tenho um pouco mais de domínio, né, eu vou então trabalhar entre curvas e retas um alfabeto que, no caso hoje aqui, né, eu vou trazer ele tipo desse momento, no freestyle. Coisas que eu já tenho na cabeça e vou só reproduzir nas letras, ok? Foi lá. E aqui então a gente, entendido um pouco desse processo todo, né, com um pouco mais de consciência, firmeza, né, no pulso e respeitando, né, cada movimento e cada caminho de cada letra, aqui já começa a ficar uma estética bem mais de movimento e de uma certa forma de propriedade, né, dessa estética que é o grafite, né, que é uma letra um pouquinho mais desconstruída, agressiva, né, e com movimentos muito próprios, né, que é muito desse momento aqui. Então vamos lá. Aí tá minha tag, ok? Exercitem um pouco mais disso. Feitorias, o próximo passo, tá? É umas ideias de elementos para a gente compor esse tag. E aí a partir daí criatividade, flow, estudo, prática, tá? E mais pesquisa dentro desse âmbito tag e cultura grafite, beleza? O que seriam os elementos, tá? Vamos botar aqui, ó. O que seriam os elementos? São esses adereços, né, que a gente vai começar a trazer para dar uma estética um pouco desconstruída na tag, tá? Então, o que são os elementos? Os traços, ou um traço só, ou uma seta, várias outras formas de seta, né? Tem um asterisco, tem a estrelinha, né? Aí tem simplesmente uma auréola, né? Existem também as famosas coroas, né? Que a gente pode estar trazendo junto com as tags. Tem os 3 pontinhos, tem simplesmente só um ponto, né? E isso aqui a gente vai buscando cada vez mais dentro desse estudo e dentro tipo de inspirações que traz para a gente trazer, que a gente capta para a gente trazer para o universo do grafite, tá? Então elementos é simplesmente isso, né? Depois daquele estudo todo lá que a gente fez, eu simplesmente escrever a minha tag, tá? E aí lá, tipo, botar os meus elementos, ok? Isso aí já vai dar uma estética um pouco mais bonita, né? Vai chamar um pouco mais a atenção também. Porque qual é a ideia, né? Quanto mais diferente tu ter um tag, quanto mais esse tag for de propriedade tua, mais ele vai se destacar no âmbito total também, né? Porque são movimentos diferentes, curvas diferentes e que quem é do movimento vai perceber que realmente tem uma dedicação, tem um estudo ali, beleza? Mas, para a gente finalizar e chegar num tag, numa construção aonde então a gente ganha essa característica
do movimento, né, as letras elas não vão ser escritas tipo numa ordem respeitando o espaço de cada uma, né? Até porque esse estudo aqui é um estudo que vai te dar uma base para tu evoluir para o próximo passo, que é um outro estilo de letra, né? Esse é o tag assinatura, mas existe também os bombs, os throw-ups, né? Os pieces, os wild style, né? E assim existem outros estilos de letra também, né? Um pouco mais robusta, digamos assim, mas que a base toda para você chegar nessa letra um pouco mais elaborada, ela vai partir daqui. Quanto mais consciência tu tiver no tag, mais você vai conseguir construir outros estilos de letra também, né? Tem umas paradinhas aqui assim também, umas gotinhas só, simplesmente, né? Então vem elementos, né? O que você está acostumado também a trazer. É como eu falei, isso aqui é um norte para introduzir. A partir daqui você entende e começa a trazer as tuas vivências. Então, para a gente chegar nesse nível, né, de ter uma tag cada vez mais própria, né, e numa estética agora que a rua ela vai exigir também, né, é uma questão assim, ó. Às vezes eu vou ter um espacinho pequeno para fazer uma tag, né? Às vezes esse espacinho ele tem quase que uma forma tipo de um círculo ali, então eu vou ter que jogá-la ali no meio, né? E dependendo dessas formas, né, que a gente visualiza, formas geométricas, né, a gente começa a dar movimento nas letras, né? Então as letras elas não vão ficar realmente uma no lado da outra, né? Às vezes o T é maior, o I é menor, aí o B é um pouco maior, o A encaixa lá em cima, né? O N no movimento natural, e aí eu vou fazer um O lá, que daí vai ter um lance que vai puxar a minha seta lá para o outro lado, ok? Essa ideia aqui é o que a gente vai fazer agora, que é treinar níveis diferentes, tá? Tipo de composição. Então a primeira composição, até para a gente exercitar mais, tá? De desconstrução dessa linha mais tênue, assim, digamos, a gente vai fazer como? De forma crescente. A minha primeira letra menor, a minha segunda letra um pouco maior, a minha terceira letra. E assim a gente vai crescendo a nossa tag. Beleza? E é isso que vai, tipo, tornar um pouco mais interessante. Mas aquela letra ali ela não é tão normal, né? Então vamos prestar um pouco mais de atenção nela. E junto com isso, então, a gente acaba trazendo lá os elementos, né? Às vezes o elemento vai estar tipo na própria letra também, né? E assim a gente vai levando. Outra coisa, primeiro a gente pode praticar com a letra que nem eu passei lá no início, aquela letra um pouco mais natural, né? Mas conforme vai passando, né, o tempo que você vai entendendo melhor, aí vai começando a dar mais movimento e desconstruindo, né, essa letra para ter uma estética, um flow um pouco mais de propriedade pessoal. Pode mudar a direção também, não precisa ser tudo reto, né, dá para mudar as direções, então a gente vai mantendo nessa pegada aí, ok? Simplesmente escrever, simplesmente assinar, simplesmente jogar no papel, né, o que eu estou tendo nesse momento. Mais uma aqui, só para a gente, né? Ok? Primeiro exercício, fazer ela, né, no modo mais crescente. A segunda, e aí eu vou pegar o chanfrado agora também para dar uma vibe. Eu vou fazer o quê? Vou continuar lá com a minha letra, tá, normal, né, toda seguindo. E aí eu vou escolher uma letra só para tipo deixar ela maior, ok? Isso aqui também já é uma estética
tipo, da gente estar trazendo uma forma diferente, né, de estar compondo essa letra. Mesma coisa, aí o A lá é o que vai ter o destaque. Porque só de eu estar destacando uma letra, ela já vai chamar atenção também, né, para no meio de muitas tags, né, eu ser visto ali também, ok? E sempre dando um grauzinho nos elementos lá, beleza? Mais uma aqui então, para vocês acompanhar. Ok? E assim a gente segue. Elementos. Aí. A próxima eu vou trazer numa estética aonde a gente vai tentar embolar cada vez mais elas. Não ter o medo de tipo, jogar uma letra por cima da outra, tá? Isso aí vai também ajudar a soltar mais, né, o tag, a soltar mais a assinatura. Ok? Ah, mas eu não estou entendendo. Ou tipo, né, a pessoa, mas eu não entendi. Ela não entendeu porque ela ainda não consegue acompanhar o movimento das letras, né? Porque o momento que tu consegue ter e visualizar o movimento das letras, né? Eu já consigo interpretar um pouco mais, né, aquilo que está ali. Beleza? E é simplesmente isso. Exercícios, exercícios e exercícios. Então, só mais uma para a gente realmente chegar no âmbito de finalizar. Agora um pouco mais lento, um pouco mais devagar, né? Eu consegui trabalhar um pouco isso aqui mais visual, né? Então realmente a gente vai trabalhar um pouco mais a letra, tá? Tentar encaixar um pouco mais e dando aquele movimento que eu realmente quero atingir nas letras, tá? Que aí não é simplesmente só chegar e tocar. É eu já começar a tipo trabalhar um pouco mais, com um pouco mais de consciência, conseguir chegar tipo em estéticas um pouco diferentes e ao mesmo tempo dando movimento mais para as linhas, tá? Que é o que? O T não vou mais fazer ele reto, vou fazer um pouco curvo, tá? O I é a mesma coisa. B, chegamos lá. E o O simplesmente só vou fazer um lá, paradinho. Tá? Que isso aqui vai ajudar a trazer um pouco mais de segurança na hora que eu tiver que fazer a letra bem mais rápido. E como é um estudo, não adianta a gente já querer chegar aqui sem passar por tudo aquilo que a gente fez no início, né? Talvez eu até possa pegar a caneta aqui e rasurar, né? Mas com essas consciências todas aqui, a gente consegue esteticamente estar um pouco mais inserido dentro tipo, dessa cultura, né? E simplesmente não só chegar e banalizar ou vandalizar algum lugar, e sim levar um pouco mais, né, do que a gente estava falando lá no início, que a cultura também traz, né? Ela tem um apego de saberes, porque para realmente tu fazer um tag, né, e ter uma estética onde a pessoa olha e não vê só simplesmente, né, o famoso dito popular, a pichação, né, que realmente tenha coisas a mais, né, porque se a gente for entrar nesse tema aí, a gente vai ficar um tempo a mais conversando. Por isso que eu trouxe mais a ideia do tag, que é uma ideia universal, tá? Mas a pichação também é um tag, tá? Só que ela tem uma nomenclatura nossa e é uma cultura brasileira, tá? Mas dentro do grafite, ela é reconhecida como assinatura, né, do grafiteiro, assim como, né, a caligrafia do pichador, tá? Então,
simplesmente um picho também não é chegar na parede só rasurar lá. Isso aí já é uma forma mais de realmente expressar um sentimento, né, natural próprio e com a estética do nosso instinto, né, de desde sempre tá com uma caneta, se pegar uma caneta sai riscando tudo, se pega um giz sai riscando as paredes, né? Então essa é a ideia, tá? É um passo introdutório mesmo para entender isso. E depois, quando você for fazer o seu grafite, for fazer a sua arte, for fazer, né, o seu trabalho um pouco mais elaborado, a sua assinatura vai ser legível, com uma estética legal, né, e que vai valorizar também o painel todo, né, porque não adianta a gente fazer um baita painel e simplesmente ir lá no canto lá pegar e só fazer um risco. A gente dentro da cultura acredita também que a assinatura ela tem que ser valorizada também, né? Ela tem que ser algo que além do painel todo, ela também seja parte desse todo, ok? Então a minha contribuição aqui, né, para a gente ter essa introdução de uma forma mais remota também, né? Infelizmente a gente não consegue estar com o grafite, com o spray na mão, mas oportunidades não vão faltar, né? E numa próxima aí talvez a gente consiga realmente estar trabalhando um pouco mais na rua, no seu ambiente onde o grafite realmente respira, né? E de uma certa forma aí num contato um pouco mais próximo, né? E conseguindo trocar mais, conversar mais e tirar outras dúvidas que a partir, né, dessa troca aqui com certeza virão, ok? Então fica aqui meu agradecimento pela atenção de todos, espero que tenha servido aí, né, como um instrumento de consciência, para trazer a consciência, porque muitos vêem na rua e acham que simplesmente o cara chegou ali e riscou, né? Mas só que não, tem um estudo, tem um cuidado, né? E tem um respeito também por essa essência, né? E por esse foundation, né? Por essa base que realmente dá um fundamento, né? Tanto para a cultura e para quando a gente realmente explande para o universo grafite, ok? Agradecer aí ao Alberto Decipher, agradecer aí, né, as escolas que estão tendo essa abertura, né, para a gente poder chegar com mais consciência, com mais conhecimento também da nossa cultura, e como eu falei no início, muitas vezes ainda é visto, né, como uma coisa negativa, mas que a partir dessa consciência aqui, né, essa luz aí seja um pouco mais clara, né, e menos escura, beleza? É nóis.